Queridas, amados e amadas, aqui quem fala com vocês aí é o professor Matheus Lobac, que agora, como vocês podem ver aí pelo canto da sua tela, de fato sou eu, estou aqui esse tempo todo, não estava mentindo para ninguém. A diferença é que agora há recurso suficiente para que você consiga me acompanhar aqui. Eu acho que inclusive dessa forma a aula fica melhor, porque vocês vão poder ter a sensação de que de fato tem alguém falando com vocês e não uma voz solitária no fundo de um slide, o qual ninguém nem mesmo sabe quem é a pessoa. Mas enfim, então estou aqui, estou de volta, tá? E a gente vai começar de novo. Começar de novo não, né? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Enfim, meus queridos, minhas queridas, meus amados e minhas amadas. Vamos lá. Eu estou gravando essa aula hoje, 4 de maio, tá? 4 de maio. Aí é o dia em que, pela primeira vez, 4 de maio de 1979, Margaret Thatcher foi eleita aí como primeira-ministra da Inglaterra, tá? Margaret Thatcher que representou durante a Guerra Fria, né, que vocês em algum momento vão estudar, representou um crescimento do neoliberalismo e aí por isso, obviamente, aí foi acusada em alguns momentos aí de ser até mesmo uma política autoritária e inclusive de ter destruído parte do parque industrial inglês. Mas apesar de todas essas críticas, a sua atuação, né, principalmente em repressão a movimentos sociais, foi aí uma das políticas mais influentes do século XX, inclusive conhecida aí como a Dama de Ferro. Tem um filme sobre ela com esse nome. Então, hoje aí, dia 4 de maio, né, no caso aí hoje de 2020, mas no caso dela, de 1979, ou seja, 41 anos atrás. Tranquilo? Dito isso, vamos que vamos dar continuidade, né, o que a gente está falando sobre quanto à crise quanto à crise oligárquica, né, do Estado brasileiro que entrou em colapso, né, principalmente aí a partir, né, teve seu grande final, o seu grande momento, o que a gente chama do grande finale, em 1930, tá bom? Então a gente estava vendo como o modernismo é aquele movimento que contesta a realidade vigente, principalmente através da crítica ao academicismo, a crítica à submissão aos órgãos internacionais, ou seja, uma defesa de um nacionalismo, de uma arte genuinamente brasileira e não acadêmica. E a gente viu também o tenentismo, que foi justamente aquele movimento ali voltado, né, na baixa oficialidade do Exército, essa baixa oficialidade que justamente está buscando aí a moralização da República, ou seja, uma reforma dentro dessa República oligárquica, num contexto onde isso ficaria marcado pelo voto secreto, pelo fim do controle dos coronéis, e principalmente por uma república comandada por esses tenentes que se julgavam mais capazes de comandar o país do que aqueles oligarcas de São Paulo e Minas Gerais, que antes marcavam todo o controle político da nossa nação. Então essa república oligárquica construída através do poder dos coronéis e através dos grandes barões do café de São Paulo e Minas Gerais, teve um grande processo de transformação em 1930, no que a gente chama de Revolução de 1930, que foi liderada por esse rapaz que aí está na foto ao centro do meio, acendendo seu charuto, no caso, Getúlio Dornelles Vargas. E a gente vai falar hoje como que houve a ruptura da oligarquia de São Paulo e Minas Gerais e a chegada de Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Então me acompanha e vamos que vamos. Bom, queridos, acho que deu uma travada aí. Vou bebendo água, vou aparecendo, como se fosse aula normal mesmo, tá? Não tem muito da diferença daquilo que a gente já fazia em sala de aula, não. Mas enfim, então antes de qualquer coisa a gente tem que caracterizar algumas coisas, né, que estão acontecendo. Por exemplo, em relação ao contexto internacional, a Revolução de 1930, obviamente, ela é intimamente ligada ao que aconteceu em 1929, né, ou seja, o que aconteceu um ano antes. Por quê? Depois, né, você teve a crise de 1929, que vocês estudam, obviamente, aí nas aulas de História 2, né, nas aulas de História Geral. Porque o que acontece?
Devido à crise da superprodução nos Estados Unidos, né, que a gente tem inclusive, né, aquela crise que acontece porque os Estados Unidos, obviamente, depois da Primeira Guerra Mundial, se construiu como a nação mais poderosa ali financeiramente daquele momento. E isso, obviamente, por quê? Porque ou os americanos faziam empréstimos para a Europa, ou também, por outro lado, os americanos eles estavam vendendo os seus produtos para os outros países, porque obviamente eles eram os maiores produtores mundiais naquele momento, visto que a Europa vinha completamente devastada da Primeira Guerra Mundial. Então, depois que isso acaba, ou seja, depois que a Europa de fato paga os seus empréstimos e de fato não precisava mais comprar produtos norte-americanos, não precisava mais ter uma dependência financeira dos Estados Unidos, a gente teve um contexto em que você entra numa crise do que a gente chama de superprodução. Ou seja, os norte-americanos tinham muitos produtos, mas não tinham para vender. Isso marcados principalmente por causa daquela ideia da produção em massa para o consumo em massa. Então, a produção dos Estados Unidos ela ficou estagnada e isso levou até, obviamente, aí, a crise de 1929, por causa também da especulação financeira, né, daqueles empresários que não aceitavam a perda de valor das suas empresas e aí por isso continuaram a sua produção e vendendo as ações de mercado a preços às quais elas não valiam mais. E aí por isso, no dia 24 de outubro, todo mundo tentou vender tudo junto e a bolsa quebrou. E aí, né, as empresas não tinham dinheiro para pagar as ações que haviam sido vendidas. E aí, né, você tinha até mesmo uma crítica ao modelo de Estado liberal, né, que era aquele Estado que propunha a não intervenção do Estado na economia. Então você começa a ter essa crítica, tipo assim, pô, será que o Estado não tem que intervir, pelo menos minimamente? Porque, pô, não intervir em nada também é complicado. E aí, por isso, né, a solução, né, que é de 1929, lá já nos anos 30, foi o New Deal do presidente Franklin Roosevelt, na ideia de você fazer o Estado do bem-estar social, o keynesianismo, que é a mínima intervenção estatal dentro aí da economia, coisa que não havia antes. Né? E no Brasil, obviamente, você até havia em determinados momentos a intervenção estatal. Não havia investimento, tá? Não havia, por exemplo, criação de obras públicas ou direitos trabalhistas, garantia de educação, saúde. Nem mesmo educação era garantido pela Constituição. A gente ainda vivia sobre aquela Constituição de 1891 e ela em nenhum momento garantia educação pública, por exemplo, gratuita para todas as pessoas. Então, no final das contas, não havia intervenção do Estado em setores sociais. Só havia intervenção do Estado quando era para salvar o empresariado brasileiro, como, por exemplo, na compra do excedente de café no convênio de Taubaté, ou até mesmo nos empréstimos adquiridos no estrangeiro com o funding loan, né, norte-americano. Mas, enfim, então a crise de 1929 ela atinge os norte-americanos, não só eles, como toda a Europa, todo mundo. E aqui no Brasil, obviamente, a gente sentiria efeitos a partir disso. O presidente daquele momento era esse rapaz aí que está na foto com vocês, que eu vou até sublinhar aqui enquanto a gente está falando, que era o Washington Luiz, tá? O Washington Luiz aí era o presidente, na verdade ele é carioca, né? Ele é fluminense, mas ele fez a sua carreira política tudo em São Paulo, então ele é um político muito mais conhecido pela sua proximidade com os paulistas do que com qualquer outra parada. Então, se você perguntar dentro da República do Café com Leite, o Washington Luiz é um representante das oligarquias paulistas, embora tenha nascido no Rio de Janeiro. Mas o Washington Luiz aí que liderava um processo de crescimento dentro do Brasil. O Brasil não vinha em crise, né? Tanto que tem até a frase muito famosa dele aí, que ficou conhecida como o grande símbolo do seu governo, né? Quando ele dizia que governar é abrir estradas. Inclusive, uma das grandes estradas que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, aí, lá em Duque de Caxias, se chama aí a Avenida Washington Luiz. Estrada Washington Luiz, não sei o certo. Em homenagem a esse presidente que dizia que governar é abrir estradas. Então, é um cara que tinha até mesmo uma visão de desenvolvimento muito grande, né? A ideia de que você tinha que crescer dentro do seu país. O problema é que em 1929, né, olha para a cara dele e fala: valeu, coitado, tadinho. Você quer desenvolver, mas não vai desenvolver. Por quê? Porque eu não vou deixar. Então, por isso, a partir de 1929, a gente passa a ter uma crise dentro não só do mundo todo, como também no Brasil. Quer dizer, não só no mundo todo, o Brasil faz parte do mundo todo, mas enfim. E aí, como é que essa crise atinge o Brasil? Óbvio que a Europa comprava nosso café, alguns outros partes da Ásia e tudo mais, mas o principal comprador de café do Brasil era os Estados Unidos da América. Então, quando os Estados Unidos literalmente quebra,
os empresários não têm mais dinheiro, o Brasil entra numa crise porque, né, os seus grandes compradores de café não estão mais comprando café. Resultado disso tudo é o quê? É a ruptura do pacto oligárquico em 1929. Por quê? Galera, vamos lembrar. Lá depois, eleição, Hermes da Fonseca, 1910, pipipipopopó, vem o Pacto de Ouro Fino de 1913, estabelecendo que, né, o presidente seria paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro, que a gente chama de República do Café com Leite. E aí, beleza. Em 1914 foi eleito Venceslau Braz, né, presidente mineiro. Aí depois vem Epitácio Pessoa, com a campanha civilista, presidente paulista. Aí depois vem o Arthur Bernardes. Aí depois vem o Washington Luiz. Pela teoria, quem é o próximo presidente? Mineiro. Tem que ser do PRM. Lembrando, tem o PRP, Partido Republicano Paulista, tem o PRM, Partido Republicano Mineiro. Pela teoria, o próximo presidente tem que ser mineiro. Mas não foi bem assim. Nas eleições de 1930, a gente teve o que a gente chama de ruptura do pacto oligárquico. E a ruptura do pacto oligárquico aconteceu por causa disso aí, ó, o medo paulista em relação à crise. Porque São Paulo, embora, né, tivesse essa aliança com Minas Gerais, era obviamente o estado mais rico e, né, quem mandava de fato na política brasileira. O que não quer dizer que é soberano, só ele manda, pipipipopopó. Mas é, obviamente, o mais importante, é o mais rico, os grandes empresários do café, as indústrias, né, mesmo que tímidas ainda, mas as que existiam estavam concentradas na sua maioria em São Paulo. Lembra da aula lá de industrialização na Primeira Guerra Mundial, que eu falei para vocês, que tinha muito imigrante, que tinha um crescimento industrial muito grande, e aí por isso São Paulo tinha um destaque maior. E aí, pela, né, lógica, na eleição de 1930, o Washington Luiz deveria indicar um candidato mineiro. Mas, como a crise de 29 veio, e aí por isso nosso principal comprador de café parou de comprar café, houve um medo das oligarquias paulistas de que São Paulo perdesse o prestígio e o poder que tinha. E aí, por isso, ao invés do Washington Luiz indicar um candidato mineiro, ele indica um candidato paulista. Olha aí. A ideia seria que a eleição fosse entre esses, né, o Washington Luiz estava dividido entre esses dois caras aqui. O Antônio Carlos, que era o governador de Minas Gerais, lá do PRM, e do outro lado ali você tinha o Júlio Prestes, que era lá de São Paulo, e aí do PRP. E aí, ao invés, então, do Antônio Carlos ser o indicado, indicou-se o Júlio Prestes, que era de São Paulo. E aí isso gerou uma ruptura, e isso gerou, obviamente, um fim de aliança entre paulistas e mineiros, né? Gerou uma certa inimizade entre eles. E aí, né, é aquilo. Os abutres que antes cercavam a situação toda, viram nisso a grande oportunidade de fato ganhar a eleição. Por quê? Se você ler o item número 3, ó, a indicação de Júlio Prestes e o rompimento da política do café com leite, porque isso gerou uma ruptura entre São Paulo e Minas Gerais. E aí, por isso, a gente teve justamente a formação da Aliança Liberal. A formação da Aliança Liberal, que era um novo partido político. Esse partido político era marcado por uma aliança, ali no item 1 comigo, entre Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Porque Rio Grande do Sul e Paraíba já vinham o interesse de disputar sozinho as eleições, mas nunca conseguiria ganhar contra São Paulo e Minas Gerais alinhados um do lado do outro. E aí eles precisavam de pelo menos um, mas eles não tinham, até que o Júlio Prestes foi indicado. Depois que o Prestes foi indicado, São Paulo e Minas olharam um para o outro e falaram assim, corta o dedinho que acabou a amizade, cortou, acabou, e aí Minas Gerais fica sozinho, sem ninguém. Aí a Paraíba e o Rio Grande do Sul pega, manda, né, aquela mensagem no WhatsApp aqui, assim, ó, aí pergunta, oi Minas, vi que você terminou com o seu namorado, queria saber se tá tudo bem, que apagou as fotos, como é que tá a situação. E aí, São Paulo e Minas Gerais, quer dizer, Rio Grande do Sul e Paraíba conseguem fazer uma aliança com os mineiros e aí conseguem ter uma candidatura que pelo menos
pudesse disputar com Júlio Prestes. E aí, por isso, lançaram a candidatura de Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, que era então ali governador do estado do Rio Grande do Sul, né? O natural da cidade de São Borja. Getúlio Vargas, que já tinha uma certa carreira política, né? Já havia sido deputado e tudo mais, e inclusive governador do estado. Já era uma pessoa conhecida, né? Não era um cara completamente largado. Representante das oligarquias aí do Rio Grande do Sul, as oligarquias produtoras de charque. O Getúlio Vargas veio como candidato à presidência em 1930, disputando com o Júlio Prestes, dessa vez com o apoio de Minas Gerais e Paraíba, né? Inclusive, você tem aí os cartazes que eu botei para vocês. De um lado, o cartaz: votar em Júlio Prestes é manter a unidade nacional, vote em Júlio Prestes e Vital Soares. E por outro lado, aqui também a gente tem o cartaz da Aliança Liberal. Para presidente, Getúlio Vargas; vice-presidente, João Pessoa. A Aliança Liberal: o governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. A ideia é de que, eu tive que sumir rapidinho para poder ler, a ideia é de que o povo garantiria as eleições e não precisaria mais ficar submisso aos mandos e desmandos de São Paulo. Então, a ideia aí na eleição de São Paulo é justamente: vote na gente para continuar tudo como está, se você está gostando. E a ideia ali dos paulistas, dos rio-grandenses, dos paraibanos e dos mineiros é justamente: vota na gente para mudar essa república que está cada vez mais imoral. A parada é: por que a revolução então de fato acontece? Quem vence a eleição foi o Prestes. Tá? Você teve a eleição, quem venceu foi o Júlio Prestes, lá em 1930. Só que o Vargas ele tinha feito um acordo com o Prestes, que era o seguinte: quem vencesse não iria acusar o outro de fraude. Vamos lembrar que a gente está falando da República Oligárquica. Então a gente está falando do contexto em que as fraudes de fato dominam as eleições dentro do Brasil, né? Basicamente, quase todas as eleições eram fraudadas. E aí, por isso, a gente tinha um contexto em que, né, os dois assinaram esse acordo do quem ganhar, ganhou, e acabou. Mas o Vargas assinou isso e o Prestes assinou isso. Não quer dizer que, né, os seus seguidores mais fanáticos assinaram um tratado desse sentido. E aí, por isso, na real, a gente teve uma sucessiva acusação de fraude em torno do Júlio Prestes. Então, as pessoas começaram a acusar o Prestes de ser, né, um fraudador, não sei, mas a ideia é de que, né, ele tinha fraudado as eleições, de que elas não tinham sido limpas e que, por causa disso, o presidente de fato era o Vargas. E, obviamente, essa fraude eleitoral de 1930, ela acontece, né, como todas as outras fraudes eleitorais durante a República Oligárquica. O Vargas ele acabava não fazendo muita pressão em torno dessa acusação de fraude, porque ele, obviamente, ele era um homem de palavra e ele tinha assinado o pacto. Mas a situação começa a se tornar insustentável, né? E aí, a grande mudança, de fato, de tudo isso foi esse acontecimento aqui, ó, o assassinato de João Pessoa. Quem é o João Pessoa? O João Pessoa, ele era aí o governador da Paraíba, né? O estado da Paraíba, ele era governado pelo João Pessoa. Vou falar, no final tem uma curiosidade sobre ele. E aí ele tinha sido chamado para ser vice do Prestes, mas ele, obviamente, ele não quis ser vice do Prestes. E aí ele se propôs a ser vice do Vargas, né, através da Aliança Liberal. E beleza. Só que depois da eleição, João Pessoa foi assassinado. O assassinato não tem nada a ver com as eleições, né? Na verdade, João Pessoa ele tinha um adversário, um advogado, jornalista, lá da Paraíba, o João Dantas, né? João Dantas, que estava vivendo em Recife, exilado por causa de uns conflitos que ele teve na Paraíba. Só que ele mantinha um romance, digamos assim. Não, digamos não. Ele mantinha, de fato, um romance com a Anaíde. Anaíde, que era uma professora lá do Rio Grande do Sul. Né? Não só do Rio Grande do Sul, a merda que eu tô falando, da Paraíba. A Anaíde, que era aí uma professora, Anaíde Beiris, estava tentando lembrar o nome dela aqui, Anaíde Beiris, que era uma professora lá da Paraíba que tinha um romance com o João Dantas, eles trocavam cartas, né?
E depois que o João Dantas, obviamente, teve que se exilar no Recife, eles ficaram trocando cartas ali num romance à distância. Você sabe que nunca dá certo. Nesse caso aí foi pior ainda. Por quê? Porque aí numa das brigas do João Dantas com o João Pessoa, você teve uma invasão ao escritório do João Pessoa. Inclusive nunca se comprovou, do João Pessoa não, do Dantas. Inclusive nunca se comprovou nenhuma ligação do João Pessoa a isso. Mas a ideia mais comum é que o João Pessoa mandou a polícia invadir o escritório do Dantas para justamente buscar alguma parada que incriminasse ele, alguma parada que mostrasse que ele é corrupto, que ele é ladrão, qualquer parada, e nunca se achou. O que se achou foi as correspondências dele com a Anaíde. E aí essas cartas foram publicadas no jornal, né, as cartas de romance deles, para justamente atacar a moral do cara, tentar fazer ele fazer papel de bobo, de ridículo em público. E funcionou. Não só nesse sentido, como atrapalhou completamente a vida da Anaíde, né? Porque, pô, ela era nova, ela tinha 24 para 25 anos de idade, então uma mulher solteira, jovem, trocar cartas com um homem nesse momento, 1930, não era bem visto, né? Era, na verdade, bem mal visto. E aí, por isso, através desses escândalos aí, a imagem pública dos dois passou a ser, né, extremamente prejudicada. E aí, um belo dia, o João Pessoa estava participando de um comício público lá em Recife, e ele estava dentro da confeitaria, a Confeitaria Glória. E aí, estava lá tomando café, o pingado dele, o João Dantas entrou, deu 2 tiros nele e matou o cara. Matou para aquela ideia de lavar a honra, né? Tipo assim, pô, o cara prejudicou minha honra, prejudicou a minha imagem pública, prejudicou a imagem pública da Anaís, então eu vou matar ele. Ele entrou e matou o João Pessoa. Cara, um pouco depois o João Dantas foi preso, e aí foi encontrado degolado na sua cela. A autópsia diz que foi suicídio, mas há muitas contestações sobre isso. E a Anaíde se suicidou no mesmo ano, né? Inclusive aí por causa, obviamente, das acusações, né, sobre ela, sobre a sua moral, sobre a sua conduta, e principalmente depois do assassinato do João Pessoa. E aí, depois de suas, né, o João Dantas morre, a Anaíde morre e tudo mais, mas a parada mesmo foi o assassinato. Uma pena, né? Felizmente, acho que a maior vítima de tudo isso foi a Anaíde, porque, né, a pessoa só trocando carta com o cara e acabou se enfiando num balaio que levou ela até a morte, infelizmente. Mas enfim, e aí o movimento armado teve início logo depois disso. Por quê? Porque, embora não tivesse nada a ver com as eleições, publicamente se começou a vincular que quem tinha mandado matar o João Pessoa foi o Prestes, que o João Pessoa denunciava a fraude, ele dizia que as eleições tinham sido compradas. E aí, por isso, o Prestes mandou matar ele. E aí a oposição se valeu disso para justamente inflamar a população contra o Júlio Prestes e também para inflamar os tenentes. Né? Lembra dos tenentes, do movimento tenentista? O Vargas queria o apoio deles, porque justamente eles tinham feito lá a Coluna Prestes, a Revolta Paulista 24, a Revolta 18 Forte, e aí isso inflama os tenentes e inflama a população. E aí o Vargas começou um movimento armado no Rio Grande do Sul. Juntamente com a ajuda dos tenentes, eles começaram a tomar os quartéis da cidade, né, alguns participantes aí muito famosos, como por exemplo Oswaldo Aranha, eles começaram a tomar os quartéis do Rio Grande do Sul e fazer uma caminhada até o Rio de Janeiro, né, na época abrigava a capital federal, para tomar o poder. E aí os tenentes, juntamente com Vargas, foram aí caminhando até a cidade, não caminhando, não a pé literalmente, mas tomando os quartéis e indo devagar até chegar no Rio de Janeiro. O Prestes até tentou, junto com o Aston Luiz, ver se eles tinham tropas o suficiente para resistir. Quando eles viram que não tinham, meteram o pé, se exilaram, fugiram do Brasil, e o governo ficou sem ninguém. Aí a Câmara dos Deputados entregou o poder para Getúlio Vargas, do que a gente chama aí do seu governo provisório. E aí, meus amigos, depois que o Prestes foge, o Vargas vira presidente do Brasil provisoriamente. Qual era a missão? Aí eu dou o spoiler. Qual era a missão do Vargas? Era assumir o Brasil de forma provisória e fazer uma nova Constituição para que tivesse novas eleições e o presidente legitimamente eleito ficasse. Então a ideia seria que o Vargas deveria ficar no máximo 2 anos no poder. Ele ficou 15. Desses 15, 4 de forma provisória, mais
3 de forma constitucional e outros 8 de forma ditatorial, ou seja, autoritária, ditadura mesmo, né? Ditadura, o Estado Novo era a ditadura do Getúlio Vargas. Então, o cara governou aí glorioso durante 15 anos, entre 1930 e 1945. Isso é sensacional na figura do Vargas, né? O cara assumiu para governar provisoriamente, fazer uma nova Constituição. Ele governou 15 anos e ele fez 2 constituições nesse meio tempo. Mas enfim, então, o pacto oligárquico foi rompido em 1929, obviamente pelo medo de São Paulo de perder o seu prestígio político. Isso levou à formação da Aliança Liberal, que disputou as eleições, perdeu as eleições, mas depois do assassinato do João Pessoa e das acusações de fraude, um movimento armado liderado por Getúlio Vargas e principalmente também pelos tenentes, consegue chegar ao poder de forma provisória em 1930, o que a gente chama de Revolução de 30. Por que a gente chama de Revolução de 30? Porque representou justamente aí um novo pacto social. Se antes as oligarquias dominavam, principalmente através de São Paulo e Minas, a gente vai ter aí uma nova realidade política, principalmente com uma certa perda de prestígio de São Paulo. São Paulo acaba ficando meio no ostracismo, meio esquecido, principalmente por causa do Getúlio Vargas, né, e de São Paulo, que eram dois grandes adversários. Então, paulistas acabam ficando um tanto quanto esquecidos, inclusive nas aulas de Era Vargas, a gente vai ver que São Paulo era o grande adversário, o estado de São Paulo era o grande adversário político de Getúlio Vargas. Uma curiosidade, Júlio Prestes não participa, né, Luiz Carlos Prestes, que foi aí o líder da coluna Prestes em 1930, ele não participou, 1930 não, 1927, né, se exilou, a gente falou, na Argentina, ele não participou da Revolução de 30 porque ele considerava o Vargas naquele momento, depois eles vão ter outros, a história do Luiz Carlos Prestes e do Vargas não acaba aqui, ainda tem muita coisa, muita mesmo, envolvendo desde assassinato de esposa até apoio em eleições. Mas nesse momento aqui eles eram inimigos, o Prestes dizia que o Vargas era o mesmo oligarca do que São Paulo e Minas e ele não poderia apoiar isso. Mas enfim, terminando aí de fato com uma frase do Getúlio Vargas, né? Para todos aqueles que desejam fazer uma revolução um dia nas suas vidas, quem não aguenta o trote não monta um burro. Então, se o Vargas dizia, para se fazer uma revolução desse tamanho e tirar todo o prestígio político de São Paulo, era necessário alguém que tivesse brio, tivesse vontade para fazer isso. Alguém que de fato aguentasse o trote do burro. E né, o Vargas era essa pessoa, sempre foi. Por isso que ele foi uma das figuras políticas, talvez a figura política mais importante da história do Brasil. Porque ele aguentava o trote. Então ele montava o burro, fazia o que era para fazer. Então, o grande líder dessa Revolução de 1930, que derruba as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. A gente vai falar dele a partir da nossa próxima aula e eu te garanto que o cara é grandão na política brasileira, propõe as transformações gigantescas que até hoje a gente não vê acontecendo. Por último, essa curiosidade que eu trouxe aí para vocês, que é o seguinte, o João Pessoa, ele, na época, quando ele foi convidado para ser o vice do Júlio Prestes, ele mandou esse telegrama aí, para o Júlio Prestes, Paraíba, 27 de julho de 1929. Deputado Tavares Cavalcante, reunindo o diretório do partido sob minha presidência política, resolveu unanimemente não apoiar a candidatura do eminente senhor Júlio Prestes à sucessão presidencial da República. Peço comunicar essa sucessão ao líder da maioria em resposta à sua consulta sobre a atitude da Paraíba. Queria transmitir aos demais membros da bancada essa deliberação do partido, que conto todos apoiarão com solidariedade, sempre assegurada. Saudações, João Pessoa. Então, o João Pessoa ele mandou esse telegrama para justamente não participar da chapa do Júlio Prestes. E aí, por isso, esse telegrama ficou muito famoso como telegrama do nego, porque ele negou uma participação na candidatura do Prestes para justamente participar da candidatura do Vargas. Então, por isso, o telegrama do nego fica muito famoso na história da Bahia. E aí, inclusive, por causa disso, a cidade da Paraíba, que era a capital do estado naquela época, no mesmo ano, no final daquele ano de 1930, o nome da capital era Cidade da Paraíba, mas o Paraíba era escrito com H e Y, Paraíba. E aí,
a cidade da Paraíba teve o seu nome alterado e a capital até hoje não se chama mais cidade da Paraíba, se chama João Pessoa, em homenagem, obviamente, aí ao governador que morreu. E, obviamente, isso foi feito já durante o governo Vargas, que considerava necessário homenagear o antigo aliado. E aí também, em homenagem a isso, a bandeira da Paraíba recebe até hoje, se você olhar aí a imagem, o luto, né, na esquerda ali, em preto, e o nome Nego, né, em homenagem aí ao telegrama do Nego. Então a bandeira da Bahia faz uma homenagem aos baianos, ó. A bandeira da Paraíba faz uma homenagem aos paraibanos como numa ideia de um povo revolucionário e que não se submete. E quando precisa negar alguma coisa e fazer sua posição valer, faz isso. Então por isso a bandeira tem aí o Nego e aí o telegrama, para vocês poderem entender também por que dessa importância toda. Tranquilo, queridos? Então, espero que tenha ajudado vocês, que tenha sido útil de alguma forma essa aula e que a gente se veja aí nas nossas próximas vezes, tá bom? Beijão. Tchau.